Olá, iniciamos mais um Invista, aprendendo com quem faz, e hoje vamos tratar um assunto aqui para muitos empreendedores, para muitas pessoas, que é muito difícil, a forma de falar não e a importância de se falar não. Só que antes de falar não, nós temos que contar um pouco da história dessa escritora, a Grace Kelly Pereira, que vem aqui aos estúdios da TV Osasco nos prestigiar e ensinar. Né? Quem aprende hoje somos nós. Grace, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da TV Osasco. Eu que agradeço estar aqui, estou muito feliz de estar aqui, né? Podendo falar da minha trajetória, podendo falar do livro. Grace, você é de Ribeirão Preto. Eu sou de Ribeirão Preto. Tá. E fez um curso de Química. Aliás, é doutora em Química, mantém ainda uma consultoria até hoje para várias empresas importantes. Mas aí, lá quando jovem, que é o que nos interessa também, saber das origens da pessoa, né? Você, em que momento da sua vida, lá em Ribeirão, quase no centro de São Paulo, né? No estado, não é? Fica cerca de 350 quilômetros de São Paulo. Tá. E lá bem longe, aqui dos grandes centros, quando é que foi aquele start? Puxa, eu gostaria de fazer Química, gostaria de estudar. Quando é que foi? Você lembra disso? Eu me lembro, sim. Assim, quando eu era uma criança bem séria, né? Não sei. Uhum. Então, quando eu tinha uns 9 anos, eu já percebia, assim, o universo, né? A grandeza do universo. Então, o universo era algo que me intrigava já. Sim. E eu sempre gostei muito de matemática. Né? A matéria que eu mais adorava na escola era matemática. Então, eu sempre gostei das matérias de exatas. Né? Só que eu escrevia também. Né? Eu também, quando eu tinha 9 anos, eu ganhei um diário de presente no aniversário e eu comecei a escrever. Então, eu escrevia assim, pensamentos, coisas que eu sentia, né? Minha visão de mundo. E então foi assim, então eu sempre tive, né? E eu tinha essa vontade enorme de ser artista, de querer até entrar para a história. Sei. Aliás, o nome é muito sugestivo, né? Grace Kelly, um nome artístico, o nome real e o nome artístico muito bonito, né? Ah, obrigada. Mas, diga uma coisa, Grace, você tem essa predileção, tinha e talvez tenha ainda essa predileção por exatas, e também, ao mesmo tempo, escrevia. E em que momento? E aí, obviamente, você fez a faculdade, fez o seu doutorado, é doutora em Química, e entrou para começou a fazer algumas atividades, né? Em primeiro lugar, foi como química, não como escritora. É isso? Isso, como química. Tá. Você trabalhou em empresas ou já tinha essa consultoria na época? Como é que foi a trajetória? Isso é importante. Então, eu fiz, depois que eu terminei o doutorado, eu fui convidada para trabalhar numa empresa aqui em São Paulo. Então, em 2003, eu vim para São Paulo para trabalhar nessa empresa e trabalho até hoje nesse ramo, né? Sim. Que é o ramo de análise química, que são análises para controle de qualidade. Uhum. Né? Então, foi aí que eu vim para cá, né? Para São Paulo. Uhum. E aí, nessa sua vinda, quando surgiu aí esse link com a arte, com a coisa de escrever? Porque você também é dona como é que é o nome da sua editora, que eu não consegui gravar ainda? Gizmofios. É um nome difícil, né? É um nome difícil. Porque assim, olha, o escritor, eu acho que uma das perguntas que atormentam o escritor é assim, o que dizer? Uhum. Né? Então, por mais que eu... Vamos cortar essa parte? Vamos. Ô, Sidney, não era pra você ter cortado para geral, tá? Eu vou ficar com foco ali, disfarçando. Não era pra ter cortado para geral. Eu queria tomar um golinho de água também. Vamos por aqui em cima, é melhor. Peraí. A gente volta só na resposta, tá? Para o tempo. Beleza. Posso deixar aqui também? Isso, claro. A pergunta era como que foi que... Isso. Escritora, tá.
Um minuto? Ô, Sidney, corta para um pouquinho, só para dar uma olhadinha. O que você está fazendo nessa câmera aí, no meu cabelo? Está mais branco, cara? O que aconteceu? Você viu o Silvio Santos? Agora deixou... Tá todo mundo falando, eu preciso ver, cara, eu não vi. Só que ele já pintou já. Foi só um programa só. É o cabelo branco? É, aí desistiu. Então já dá para eu pintar, então. Se eu preciso, o Santos pintou, Vamos lá, a câmera... envelhece muito, né? Não, acho que não. Acho bonito o cabelo branco. É? Então eu não pinto mais, pronto. É. Falou, tá falado. Lembra da pergunta? A pergunta era como que Sim, como foi essa coisa transição da escrita, da química para a escrita. Química para escrita, Tá. em que momento foi? Sim. Ok. Mas está indo muito bem, viu? Ai, obrigada. Já serve para fazer um programa aqui conosco sobre artes. Ai, obrigada. Pode responder. Bem, eu acho que para quem escreve, né, o escritor ele tem sempre essa pergunta que atormenta, né? O que escrever, né? Então, por muitos anos, por mais que eu sempre escrevi, eu não sabia o que dizer. Né? Então, foi uma coisa que foi caminhando junto comigo em paralelo à química. Então, num determinado momento, eu sabia o que eu queria dizer. Então, foi um momento que eu larguei o meu emprego, que era assim, foi até uma loucura, né? Muitas pessoas falaram, nossa, mas que loucura. Porque eu tinha um emprego estável, era uma multinacional, eu ganhava muito bem. Sim. Mas eu precisava fazer aquilo. Então, foi quando, em 2008, eu saí do meu primeiro emprego para escrever um livro de ficção científica para criança, que eu escrevi junto com a minha irmã, a Nila, que é psicóloga. Então, nós escrevemos uma série de 3 livros para criança, de ficção, e a partir daí eu comecei a escrever mais. E os precedentes, em 2011, com uma amiga minha, a Dani Batalha, que também é coautora do livro, a gente resolveu escrever o livro dos precedentes. Foi em 2011. Então, esse já é o meu 4º livro. Ah, que legal. Mas assim, antes de entrar no livro, você mesmo criou a sua própria editora. Aí esse veio de empreendedorismo, né? Sim. Porque isso é legal a gente falar, porque muitos jovens, muitas pessoas que nos assistem, que nos acompanham, tentam entender, e essa nossa humilde pretensão de tentar entender os processos para ajudar as pessoas, porque você está lá numa empresa e você, telespectador, pode estar acontecendo isso hoje, está numa empresa muito bem colocado, está ganhando muito bem, e de repente tem aquela coisa lá no fundo, puxa, eu não estou satisfeito com isso, né? Talvez tenha sido essa motivação principal. Ah, sim. Né? Eu quero mudar. E aí a gente corre risco quando muda, não? Nossa, com certeza, né? Mas eu acho assim, quando a gente empreende, a gente tem que ter muita organização, saber que não é fácil no começo, porque foi realmente muito difícil, não foi fácil, a gente tem que trabalhar muito, né? A gente recebe muito não. Sim. Né? Então é sempre uma luta, mas eu acho que vale a pena. No meu caso, a gente não teve abertura, então assim, eu não vi outra opção senão abrir por mim mesma, porque senão eu não conseguiria fazer, né? Não, e é interessante a gente até abordar isso, porque eu tenho vários amigos que são escritores e é uma dificuldade. Aliás, tem um dos escritores, quero mandar um abraço para o senhor Pedro Tavares, ele é escritor de vários livros, é um jovem de 85 anos, acho que ele já fez 85 anos, e fez agora o lançamento de 2 livros de 500 páginas. E ele precisou, para fazer esse lançamento, para fazer essa edição do livro, ir numa editora de Portugal, fazer uma triangulação maluca para poder voltar aqui no Brasil. Acho que deveríamos ter aí uma facilidade um pouco maior, né, Grace?
As grandes editoras no Brasil, elas acabam traduzindo, 85% mais ou menos dos títulos das grandes editoras não são autores brasileiros, né? A maioria dos livros das grandes editoras são escritores estrangeiros. Então é realmente muito difícil para um autor independente no Brasil ter um espaço dentro de uma editora grande, né? Mas até dá para entender, porque imagina o tanto de títulos que essas editoras recebem todos os dias e tem toda a parte comercial. Então, o escritor independente no Brasil hoje ele tem que realmente ir para uma cena mais independente, com um nicho, e é isso que eu resolvi fazer. E a Gizmofios pode fazer isso para os nossos escritores, só que nós vamos fazer e deixar para falar um pouco da editora e continuar falando da trajetória da Grace no próximo bloco. Já já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o programa Em Vista, aprendendo com quem faz, tendo aqui nos estúdios da TV Osasco hoje a Grace Kelly, e que vem falar aqui para nós, vem contar um pouco da história da sua trajetória de vida e falar também do livro Precedentes, que ela escreveu e teve como coautora a Dani Batalha. Só que agora nós vamos ver uma visita que fizemos, o Em Vista Visita, e daqui a pouquinho nós voltamos. Acompanhe aí. E no Em Vista Visita de hoje, nós vamos mergulhar um pouco em um dos lugares mais bonitos do Brasil, o Pernambuco. Sonhei que estava em Pernambuco, fiquei maluco quando o frevo passou. Pernambuco está incluído entre os roteiros mais populares quando o assunto é turismo cultural. A cultura e o folclore do estado apresentam uma diversidade cultural das mais ricas do país e é responsável por atrair turistas de todo o Brasil e do mundo. Em visita a alguns pontos turísticos do estado, podemos ver feiras frequentadas por milhares de pessoas que compram diferentes produtos do comércio de roupas e alimentos ao artesanato, além das danças típicas que chamam a atenção de quem passa. Durante a visita, pudemos conversar com Igor Santos, diretor da ABSecom e também presidente da TV Capibaribe, a primeira TV comunitária do Nordeste do país. Em conversa, falamos sobre as TVs comunitárias, as novas tecnologias e as novas oportunidades de inserção de TVs públicas. A visita nos fez ver que Pernambuco está sempre de braços abertos para receber os turistas e que, além da riqueza natural, a sua rica cultura, a hospitalidade sem igual do povo pernambucano. Olha pro céu, o nome da canção, pro nosso amigo Paulo Coutinho, da TV Osasco. Aquele abração, Osasco! Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, e lá no céu vai sumindo. E falando em braços abertos, São Paulo também abriu os braços para receber as ricas produções literárias de Pernambuco na 24ª Bienal Internacional do Livro, com a apresentação de Pernambuco, Continente Imaginário. E nós fomos conferir de perto em São Paulo este grande evento. A programação, que ocorreu de 26 de agosto a 4 de setembro, reuniu centenas de obras literárias produzidas pelos mais diversos autores pernambucanos. A ideia foi de fortalecer a literatura do estado em um palco nacional. O espaço apresentou grandes nomes como Sidney Nicéias, que trouxe seu livro drama-romance, Noite em Clara. Esse livro aqui é meu novo romance, né, pela Escortece Editora. É o drama psicológico de uma jovem que é violentada e entra num caos emocional e psíquico muito intenso e precisa se descobrir no meio do sofrimento. Então, é uma narrativa toda em fragmentos de texto, com muito lirismo na prosa, e que a gente está lançando aqui. É a primeira ação do livro, o livro saiu agora em agosto,
Eu já posso anunciar, assim, tenho a honra de ter sido o mais vendido aqui no estande de Pernambuco, dentro da Bienal de São Paulo. A revista está aqui na Bienal Internacional do Livro, com uma amiga, a Ana Ferraz, que é da Câmara do Cearense do Livro, e aqui está fazendo um trabalho. Nós estamos no espaço de Cordel, nós vamos passar daqui a um pouquinho um poeta declamando também, que você disse que é um poeta... É o Chico Pedrosa, é o mestre na contação de causos, hoje é a maior referência viva na poesia popular. Era o bêbado, os dois bêbados teimando por causa do urubu, esse é o arubu, não é urubu, é arubu, é urubu. Aí viu o professor Ananias, que era conterrâneo dele, amigo de bares. Aí disse, lá vem o professor Ananias, ele vai tirar a dúvida agora. Professor, nós estamos discutindo aqui, um bocado desse passarinho preto que está aqui, eu estou dizendo que o nome dele é Urubu, e o fulano está dizendo que é Urubu. É Urubu ou é Urubu? O professor, quando olhou, reconheceu os dois, que eram colegas. Disse, todos os dois tá certo, olha. Por quê? Disse, se ele tiver voando pelo ar, é Arubu. Agora, se ele tiver urubu servando assim pelo chão, é urubu. Bora beber, e beber o dia todo de resto. Bom, pessoal, gostaram aí do Invista Visita? Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Não saia daí, hein? Estamos de volta com o programa Invista, aprendendo com quem faz. Antes de iniciarmos o bloco, eu quero agradecer aí a todas as TVs comunitárias, a todos os parceiros dessas mais de 60 canais aqui, só no estado de São Paulo e alguns outros estados também que retransmitem o nosso programa. Nosso muito obrigado. Você que está nos assistindo o Invista em todos os rincões aí do estado de São Paulo, nosso muito obrigado. Nós temos aqui nos nossos estúdios hoje a escritora Grace Kelly, que é da editora Gizmo Fios e também escreveu recentemente o livro Precedentes. É uma química de formação, doutora em química, e resolveu fazer aí, empreender, fazer a sua editora e escrever alguns livros. Então, a filha da dona Clarice e do seu Nilo, ela vai contar, Grace, vai contar aqui para nós um pouco desse livro que eu gostei muito, dei umas folhadas aqui, são coisas reais que acontecem aqui, né, Grace? Sim, são todas histórias baseadas em fatos reais, né, de pessoas que compartilharam com a gente histórias de precedentes. Sim. E a ideia que eu e a Dani, né, pensamos muito como escrever essas histórias. E a gente optou por escrever histórias curtinhas, fáceis de ler, que é justamente para tentar chegar no maior número de pessoas possível e para ser interessante da pessoa ter uma motivação para ler. Né? Porque a gente, aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem uma população, né, que não gosta muito de ler, né? Assim, então, a gente optou por esse formato. E são todas histórias de precedentes que a gente abre na vida cotidiana. Então, no trabalho, nas relações familiares, nas relações amorosas, precedentes com crianças. E por que é tão importante? Eu tenho, dando uma folhada, a gente conversando a respeito, eu tenho visto aqui uma importância grande de se dizer não, até para a gente ter aí evitar depois os precedentes. É mais ou menos essa a ideia? É mais ou menos isso, né? Muita gente me fala, mas o que é um precedente? O que é isso? É uma palavra que vem nova para muita gente. Um precedente, basicamente, é uma situação que requer de você uma decisão, onde você vai dizer sim ou vai dizer não. Né? Então, você está diante de uma decisão. Vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Legal, um exemplo legal, que é fácil ótimo. de todo mundo assim, captar bem.
Imagina uma cena no supermercado daquela criancinha que vê um brinquedinho ali na prateleira e começa a espernear, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Deita no chão, eu quero, eu quero, eu quero. Grita, faz aquele escarcéu. Ou seja, aí a mãe está diante de um precedente, ela tem que tomar uma decisão, né? Se ela compra aquele brinquedo e dá para a criança, ela está dizendo sim. Então, ela está abrindo um precedente. Né? Só que se ela fizer isso, no outro dia que a criança for no supermercado, ela vai repetir esse mesmo comportamento. Sempre que ela quiser alguma coisa, ela vai fazer aquela birra, ela vai começar a chorar. Por quê? Porque a mãe disse um sim. Ela abriu um precedente uma vez e ela deu brecha, então, para aquela criança fazer isso sempre. E é um comportamento que a gente vê. Então, um precedente, a gente tem que tomar cuidado quando a gente dá essa brecha, né? Por isso que é importante dizer não, saber dizer não. Né? Porque tem precedentes que é melhor a gente não abrir. Tem um outro exemplo aqui, eu pegando aqui, é uma das páginas aqui que é a história de uma personagem real, mas é um nome fictício, a Ana Rita. Ela precisava sair de casa, se apaixonou por um rapaz aos 25, 27 anos, por aí, e se apaixonou por um rapaz, só que ela de família, aquela família tradicional. Como é que ela ia dizer para a mãe, para o pai ali, que ela ia morar junto, ia sair de casa sem casar, né? Porque há 20, 30, 40 anos, isso era estranho, né? Hoje é estranho você fazer o contrário. É verdade. Casar e ter aquele processo linear, né? E aí ela teve que falar não com a mãe. Como é que... conta um pouquinho dessa personagem, dessa história, como é que chegou para você e falar dessa história. Porque se ela tivesse concordado com a mãe ali, talvez o rumo da vida tivesse mudado. Ah, sim. É uma história bem interessante, essa da Ana Rita. É claro que é bom lembrar que todos os nomes nas crônicas são fictícios para preservar a identidade de quem, né, compartilhou a história com a gente. Bem, então, no caso, essa pessoa, ela conheceu esse rapaz e quis morar junto com ele. E a mãe, né, como era muito autoritária, conservadora, não iria permitir aquilo. Então, ela se viu numa situação assim, olha, eu não vou poder dar muita brecha, eu não vou poder abrir um precedente de deixar eles darem palpite ou questionarem muito. Então, ela diz que treinou antes, né, se preparou muito para ter essa conversa com os pais. E quando chegou o momento, ela só foi firme, ela não precisou brigar, mas ela falou que foi bem difícil conseguir, mas como ela já tinha, né, tirado aquela coragem de dentro de si, e ela chegou e falou, no primeiro esboço, porque a mãe reagiu assim, não, imagina, você não vai morar junto com esse rapaz, imagina que você vai fazer isso, sem casar, como assim? E ela já quis, né, impor para a filha esse tipo de comportamento. E a filha falou assim, não, mãe, pode deixar que eu sou independente, vocês me criaram muito bem, eu sou capaz de ter as minhas próprias escolhas, não precisa se preocupar, eu não quero mais ter esse tipo de conversa. Ponto final. Então ela cortou ali, né? Ela disse não quero que vocês esbocem nenhum tipo de... Muito bom. De palpite. Então, ela não abriu um precedente. Diz ela que isso foi importantíssimo para a vida dela, porque a partir daí a mãe dela começou a respeitar mais ela. Né? Elas tiveram um relacionamento melhor e nunca mais quiseram dar palpite nas escolhas dela, tanto em relacionamento como profissional. Então, ela falou que a vida dela foi muito mais fácil depois desse não que ela disse. Esse livro, então, ele faz as pessoas refletirem, porque eu mesmo, sinceramente, tenho dificuldade em dizer não. É porque quando você diz não para a pessoa, às vezes você pode, pelo menos na nossa cabeça, né, pode pensando que vai magoar e de repente pode até magoar no primeiro momento. Quando o filho esperneia e recebe um não, ele fica magoado, mas depois, com o tempo, ele vai entender que era para o próprio bem dele. Para o próprio bem, né? Exatamente. Muito bom. Bom, para as pessoas, eu costumo sempre oferecer, quando vêm escritoras
famosas pessoas do bem como você aqui, a gente costuma oferecer para as primeiras pessoas. Você gostaria de oferecer algum livro para os nossos telespectadores? Ah, sim, com certeza. Então vamos falar aí, as primeiras 3 pessoas que mandarem aí o e-mail, a gente vai oferecer o livro o seu livro Precedentes, né, da Grace, para as pessoas que estão nos acompanhando, ok? Ok. Grace, eu quero agradecer, chegamos ao final do nosso programa, eu quero agradecer muito a sua presença aqui e aproveita nessa despedida do nosso público e diga, por favor, onde é que as pessoas encontram o seu livro. Sim. Bom, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, poder falar, né, sobre esse tema. Bom, o livro está à venda na livraria da Casa das Rosas, na Avenida Paulista. Okay. Também está à venda no site da editora Gizmofios. E também tem o link de compra pelo Facebook dos Precedentes. Legal, legal. Né, nas redes sociais. Muito bom. Grace, muito obrigado por estar aqui. Nós agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui sempre trazendo alguma coisa positiva para você. O Invista vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Até mais.